Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, seja muito bem-vindo à nossa escola de discípulos. Eu sou o pastor Lucas Leal, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Corbélia, no estado do Paraná. E nós estamos estudando o breve catecismo de Westminster. Vamos então à nossa 15ª pergunta. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Vamos à leitura de dois textos bíblicos. Primeiro, Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 nos diz assim: Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos, o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o fato de terem comido do fruto proibido. Agora, precisamos compreender algumas coisas importantes a respeito deste ponto doutrinário. Primeira coisa, que Deus colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal, com o intuito que o homem o obedecesse e reconhecesse o seu senhorio sobre eles. O intuito não era barganhar com Adão e Eva, nem mesmo fazer um teste para ver quem ele iria escolher, como muitas vezes as pessoas fazem e coloca uma pessoa de um lado, outra pessoa de outro lado e fica chamando o cachorrinho para ver quem que esse cachorro vai escolher. Não era isso que Deus estava fazendo com Adão e Eva. Muito pelo contrário, ele queria que livremente Adão e Eva decidissem reconhecer o seu senhorio sobre a vida deles. E segunda coisa, o pecado iniciou quando Eva deu ouvido à serpente, concluindo então o ato pecaminoso no comer do fruto. Então nós encontramos aí uma gama de pecados que foram cometidos nesse ato de Adão e Eva. Mas quais são os pecados envolvidos nesse momento, nessa primeira ação de pecado? Eu gostaria de listar 6 em especial. Primeiro, que Adão e Eva se rebelaram contra a soberania de Deus. Então, no momento que eles desobedecem, no momento que eles dão ouvido à serpente, eles optam por dar ouvidos à serpente e não para a soberania de Deus. Segundo, traíram e conspiraram contra Deus ao coligarem-se com o diabo. Então, voltaram à sua vontade, voltaram o seu desejo não para aquilo que Deus deseja, não para a natureza do seu coração antes da queda, que era perfeita, mas então se amotinaram com o diabo para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Terceiro, foram ambiciosos ao tentar ser igual a Deus. Quando nós olhamos para a tentação da serpente, ela diz: não, o Senhor não quer que vocês comam do fruto, porque Ele sabe que a hora que vocês comerem, vocês serão iguais a eles. Então, ambiciosos desejaram ser como Deus. Quarto, foram incrédulos, pois não creram na palavra do Senhor. O Senhor disse que se eles comessem do fruto, certamente morreriam. E não dando ouvidos à palavra de Deus, deram ouvido à serpente. Na sua incredulidade, então, caíram também. Quinto, foram orgulhosos, soberbos e vaidosos. E por último, trouxeram maldição sobre si e todos os seus descendentes. Então hoje sofremos a consequência da queda dos nossos pais e também permanecemos nesse estado de quedas. Então, por último, a consequência é a morte física e para aqueles que não estão em Cristo, também a morte espiritual. Como nós devemos nos comportar com relação a essa doutrina? Eu gostaria de deixar duas reflexões para nós, práticas. Primeiro, jamais dê ouvidos ao desejo do seu coração, porque os desejos dos nossos corações são
enganosos. Então, procure dar ouvidos a Deus e a sua palavra. Mesmo que o seu coração, por mais que ele tente te enganar, fique com a palavra do Senhor. E segundo, ouça e pratique as palavras do Senhor em todo o tempo. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: essa palavra não é para mim, isso não é para mim, aquilo foi para outra pessoa. Ou muitas vezes o nosso coração tenta nos enganar dizendo que determinada doutrina não faz mais parte da nossa vida. Não, queridos, não deixe o seu coração te enganar. Não deixe o seu coração te enganar assim como enganou Adão e Eva. Mas ouça e obedeça a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.